peguei o meu chapéu. Pois é, FNAF. Para os mais íntimos, 5 noites com Frederico. A demo do game saiu dia 24 de julho de 2014, e o jogo foi lançado nesse mesmo ano, dia 8 de agosto. E nessa época, nas escolas, o único jogo que tava dominando bastante era o Minecraft, só que o FNAF chegou pra dominar junto com ele. Eu lembro que assim que esse jogo saiu, meu Deus do céu, a minha escola lotou de tanta gente jogando FNAF, e eu, como era muito cagão, nem consegui tocar no jogo. Com o criador que todo mundo já conhece, Scott Calton. E meu Deus, eu acho que nem ele pensava que o próprio jogo dele ia ser um sucesso gigantesco. Mas, como sempre tem dois lados da mesma moeda, o jogo não ficou só beirando o sucesso. Seguinte, hoje eu tava dando uma olhada pela internet e acabei me lembrando do game que me fez ter medo de jogo de terror. Sim, os 5 Noites com Frederico. E vamos aproveitar e dar uma olhada na essência que o FNAF criou junto com seu gênero de terror e jumpscare. Ah, esse aqui é o Fredinho. Ele vai ficar triste se você não deixar o like. Então deixa o like pra ajudar ele. Bom, vamos lá. Quem aí lembra de quando o FNAF saiu? Que foi literalmente um estouro no mundo inteiro. Principalmente no YouTube aqui no Brasil. Muitos criadores de conteúdo começaram sua carreira com FNAF. A gente lembra o Alan Zoka jogando jogos de terror. E também o youtuber que hoje em dia não é mais aquela coisa grande que ele já foi. Mas ainda tá no meu coração. O Feromonas. Eu acho que esse foi o primeiro vídeo do YouTube que eu vi de FNAF. Quer dizer, que eu vi lançando, né? Porque eu não tive coragem de assistir sozinho. Ele foi um dos primeiros a postar o vídeo no YouTube. E nessa época eu ainda tava na escola. E como muita gente da minha escola assistia conteúdo de Minecraft, com o Venom, o Leon, o Monarca e o Feromonas, tava geral comentando do vídeo que o Feromonas lançou. E meu Deus, quando o FNAF saiu foi aquela explosão gigantesca. Antigamente a gente não tinha muitos jogos de jumpscare. A gente tinha jogos de terror como o Slender, que tava bombando na época. Só que mesmo com o Slender, não tinha meio que um jumpscare quando ele te pegava. Ele só vinha atrás de você e quando ele te petava, a tela simplesmente entrava em estático e você morria. Dava medo? Bastante medo. Mas ainda não era aquele sustinho básico que faltava. E aí veio o FNAF. O FNAF 1 foi lançado e ele trouxe experiência de terror inovadora na época, com seus sustos imprevisíveis e até aquela atmosfera tensa de ficar preso em uma pizzaria cheia de animatronics assustadores, com aqueles barulhos horríveis e do nada, uma risadinha aleatória do Frederico. Nossa, eu lembro que eu morria de medo com isso. Bom, eu acho que todo mundo sabe que o FNAF agora tem muitos e muitos jogos, né? A gente tem o FNAF 1, que se passa depois do 2. O 2, que se passa antes do 3. A gente tem o 3, que se passa depois do 1, do 2 e do 4. Temos o 4, que na época a gente não sabia, mas ele se passa primeiro que todos os jogos. O Sixth Location, que literalmente é o terceiro na timeline do jogo. Ou seja, ele é antes do 2 e do 4. Temos também o FNAF 6, que em teoria era pra ser o último da série, né? Sem contar os livros. Ah, e é claro, a gente tem o Help Wanted, mais o Security Breach. Meu Deus, que isso, mano. Até eu fiquei bugado com essa timeline. Mas o que fez o FNAF explodir tanto? Obviamente não foi só os youtubers ou a tal criação de jumpscare que ele criou naquela época, né? Bom, primeiramente, o jogo pra época era bom. Acho que até hoje é bom se você parar pra jogar. O problema é que todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? Mas enfim, o jogo realmente era muito bom na época. Só que o que realmente fez o FNAF explodir naquela época foram as teorias criadas sobre o jogo. E isso deixou o jogo vivo por muito e muito tempo. A gente tem teoria até hoje, mas essas teorias nem se comparam com o que a gente tava esperando pra ver e o que saía do jogo. Quem aí lembra da época que todo mundo pensava que o Foxy era um amigo? Que quando ele ativava, ele ia correndo em direção à sua sala pra ver se você tava bem. Só que o pessoal dizia que ele tinha um erro na caixa de voz e quando ele abria a boca pra falar com você, ele dava um grito, te assustava e você morria de ataque do coração. Essa teoria chegou em mim lá na escola e eu dei muita risada porque eu acreditei nesse negócio. Pois é, mente fértil. As teorias eram uma pegada Lost, velho. Eu lembro que saiu um aplicativo chamado Amino e isso explodiu muito. Muitas comunidades de FNAF começaram a ser criadas e muitas teorias começou a ficar gigante por causa do FNAF. E a gente sabe que com isso, o criador não ia perder tempo nenhum e já ia lançar a sequência do seu novo game no mesmo ano. E em 11 de novembro de 2014, saiu o FNAF 2. Literalmente 3 meses depois do 1. Scott Calton, você não queria perder dinheiro, né? Bom, eu não vou reclamar. Ele trabalhou no jogo por literalmente 3 meses e o jogo até que ficou muito bem. A gente tinha mecânicas novas, como a máscara, só que dessa vez a gente não tinha portas no lugar. Bom, é a vida. O FNAF 2 é conhecido como o jogo mais difícil da série. Quer dizer, ele até possui uma noite mais difícil, mas eu não acho que ele seja o jogo mais difícil. A gente vai chegar lá. Nesse game foi introduzido novos animatronics, nova pizzaria e, claro, os tão amados minigames. Mano, esse foi o bom de FNAF, onde os minigames mostravam um pouco da história desse jogo louco. Um jogo onde você fica na pizzaria cheio de bicho atacado. E nem preciso dizer que esse jogo foi um sucesso, né? E sem falar nas teorias de novo com o Foxy. Quem lembra que quando você usava a máscara do Fred, o Foxy era o único que conseguia te ver com a máscara. Só que o pessoal dizia que ele tava achando que o Fred tava em cima de você e ele queria te salvar. Ou então que o Foxy pulava em
cima de você só pra te dar um abracinho. Ai, nossa mente era muito fértil, né? Aproveitando, qual é o teu FNAF favorito? Conta aí pra gente. Por mais que eu tenha muito medo, o meu favorito é o 4. Quem não lembra daquela caixa de música horrível, né? Meu Deus do céu. Um monte de animatrônico na minha tela, eu ainda tinha que cuidar de uma caixa de música pra Puppet não vir atrás de mim. Ai, bons tempos, bons tempos. Mas deixando o 2 de lado, em 2 de março de 2015, saiu o FNAF 3. A premissa do Scott Calton com o FNAF 3 era literalmente que a gente tivesse um X1 com o antagonista do game, ou seja, William Afton. Bom, nesse game a gente descobre que ele virou Springtrap, entrando dentro da roupa do Springbone com medo das almas das crianças. E daí surgiu o nosso querido Springtrap. Pra falar a verdade, eu acho o design do FNAF 3 um dos melhores, tá? Principalmente do Springtrap. Ele é lindo. Quer dizer, lindo do jeito dele, né? Ele só perde pra mim pro design do 4. Aí a gente já vai chegar lá. E sinceramente, o pessoal diz que esse é o FNAF que dá menos medo. Bom, a gente só tem um animatrônico que te mata, mas Springtrap ele fica muito forte lá na noite 4, noite 5. É bem complicado de enganar ele com sons. Sem falar nos erros que vem toda hora. Bom, tem gente que gosta desse aí. Só que o que fez o FNAF ser tão cativante naquela época era o elemento de susto genuíno. Você nunca sabia de onde é que vinha o susto. E isso era incrível. Você não sabe de onde é que o perigo vem. Isso te deixa em alerta sempre. E os jumpscares da época realmente era de tirar o fôlego. A gente não tinha algo parecido. E agora vem o meu FNAF favorito. Dia 23 de julho de 2015, lançou o FNAF 4. Mano, esse FNAF aqui é um dos melhores FNAFs da minha vida. Cara, não dá. Ele mudou tudo. Essa era a época que a gente tava caindo na mesmice. Na mesmice de câmeras, jumpscare, lugar, porta, fecha, etc. A gente não queria mais isso. E o Scott Calton ouviu. Ele quase mudou toda a fórmula do FNAF. A gente agora era uma criança. A gente tava preso dentro de um quarto. A gente tinha que só vigiar umas portas. E isso era incrível. O terror desse jogo. Só o fato de tu ter que usar o fone no máximo te deixa muito com medo. Eu não sei se eu era o único que tinha medo desse FNAF. Por mais que ele seja melhor, esse é o que mais me dá medo. Sem falar nesse design dos animatronics. É lindo e feio ao mesmo tempo, meu Deus. O Scott disse que esse design foi o mais difícil dele modelar. Bom, acho que dá pra entender, né? Eu ainda lembro do final desse jogo. Depois que você termina tudo, aparece uma caixa, dizendo que há segredos que é melhor não serem revelados. E na época eu queria muito saber o que tinha dentro dessa caixa. Infelizmente, a gente nunca soube. Bom, e depois do 4, todo mundo achou que acabou, né? Porque no 3 a pizzaria pegou fogo e a gente nem sabia que ia ter um 4. E teve um 4. E o 4 abriu muita teoria e contou muita história, sem falar dos livros que estavam lançando ao decorrer do caminho. E quando todo mundo menos esperava, saiu o FNAF Sister Location, ou o FNAF 5. Conhecido como o jogo favorito de quase toda a fanbase de FNAF, ele foi lançado dia 7 de outubro de 2016, depois de muito tempo. O Scott teve bastante tempo pra trabalhar nesse jogo, e ele ficou divino. Ele era meio que um point and click, mas era um point and click bem feito. Muita gente gosta desse game, e não é à toa. Novos animatronics, um novo lugar, uma nova timeline, novos minigames. O minigame da Baby é o mais macabro de todos. Meu Deus do céu, aquele grito, ai, socorro. O Brauzinho criança, o Brauzinho criança chorou até hoje. Ele tem pesadelos com isso. Esse game era literalmente perfeito. Tinha tudo para acabar ali, só que o final dele deixou brechas para um novo game. O Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, ou mais conhecido como o FNAF 6, que pra mim era onde o jogo devia ter terminado. Felizmente no Sister Location a gente teve mais uma mudança que até não deixou o jogo cair na mesmice de sempre. Só que muita gente tava pensando, cara, já é o quinto FNAF, tá bom, já deu, não lança muito não pra não flopar o game. A gente já tava quase de saco cheio. Pouca gente tava se assustando com os jumpscares, aquela era tava quase acabando. Mas aí em 4 de dezembro de 2017, um ano depois do Sister Location, obviamente esse jogo não tava nos planos do Scott, mas a fanbase deu uma pressionadinha e ele até levou o jogo. Bom, o jogo não era pra ser o jogo, porque quando saiu, ele enganou todo mundo. A gente achou que era só um simulador de pizzaria, mas a gente foi surpreendido com o novo game de FNAF. E sim, muita gente acha esse jogo melhor também. Esse jogo pra mim fica em terceiro ou segundo lugar, eu ainda tenho que botar ele na minha lista. Muita gente vai falar que esse jogo é o mais chato de todos, porque a gente não tem tempo, a gente só precisa de paciência. Ele também pode ser considerado o mais difícil. Na minha opinião, ele é o segundo mais difícil do game. A gente tem o 2 e o 4 que eu ainda tô debatendo quem que é mais difícil. Mas nem tudo são flores, né? Depois do 6, o jogo só foi pra decadência. O Scott, ele entregou a marca pra uma nova empresa. A nova empresa começou a fazer jogos. Eu não vou dizer que o Help Wanted é ruim, e nem o Security Breach, mas ambos saíram com alguns problemas e meu Deus do céu, cara, o Security Breach eu nem te conto. Enfim, vamos deixar ele pra lá. O Help Wanted eu vou falar um pouquinho. O Help Wanted é bem da hora, ele tem quase todos os jogos de FNAF dentro e tem algumas coisas novas. Só que a nova história do Help Wanted eu não consigo tancar. Me desculpem. Bom, com o FNAF 6, a gente já sabe, né, com aquele final lindo e maravilhoso, com aquele diálogo incrível, o jogo era pra ter se encerrado ali, com aquela jornada incrível e impactante. O FNAF nos trouxe muitos momentos assustadores e até emocionante, só que a gente não pode negar que a série parece ter perdido um pouco daquele brilho original que ele
teve lá no começo e que até nos conquistou desde o primeiro game. Bom, eu acho que já é hora do Scott Calton e sua equipe dar uma reinventada se eles quiserem continuar com o FNAF. Eles podem até trazer algo novo e inesperado. Quem sabe, né, eles podem fazer eu mudar de opinião, dizendo que o 6 não foi o último. E quem sabe ele possa reacender a paixão dos fãs pelos games anteriores. Só que a gente não vai negar que o sucesso de FNAF, ele desencadeou uma verdadeira onda de criatividade na comunidade de jogos indies. Por causa do FNAF, muitos fangames saíram. Fangames grandes, fangames conhecidos pelo Scott Calton. Alguém aí lembra de Five Nights at Candy? Isso era uma das melhores fangames que a gente tinha na época. Era muito bom, tá? Sinceramente. Sem falar nas outras. The Joy of Creation. Cara, The Joy of Creation é um das melhores fangames da minha vida. Eu sempre quis saber de tudo sobre aquele game. E eu curtia mais a versão que você se movimentava pelo mapa. Era muito da hora essa versão beta. Infelizmente, ele descontinuou. Em resumo, o FNAF não foi apenas um jogo de terror. Ele foi um divisor de águas que transformou a maneira como experimentamos o medo nos games. Ele deu vida a fangames incríveis e nos trouxe uma nova dimensão de sustos para o mundo dos jogos. Eu nunca vou esquecer o quanto o FNAF fez parte da minha infância. E provavelmente fez parte da infância de muitos de vocês. E tá fazendo parte da infância ainda de crianças. A gente só tem que agradecer, Scott, por você ter criado um game incrível pra gente. Muito obrigado. E vocês? O que vocês acham do impacto de FNAF? Você acha que o FNAF acabou?